o Corinthians já tinha se acertado com Gustavo Cuéllar, o colombiano de 31 anos, ex-Flamengo, que joga no Al-Shabaab da Arábia Saudita, ex-Al Hilal, ex-jogador comandado por Ramon Dias, inclusive no Al Hilal da Arábia Saudita. O Cuéllar gostou da proposta do Corinthians. O Corinthians fez uma proposta poupuda, segundo o Samir Carvalho aí, passa dos 2 milhões de reais. Até durante o dia, se você quiser ver lá no canal dele, no Café do Setorista, ele detalha que esse valor tem a ver com salário e luvas. Mesmo assim, é um alto custo, que é o que a gente fala do Coronado, do Yuri Alberto, são salários aí perto de 2 milhões de reais. Eles têm um pacote envolvido aí, né? O caso do Cuéllar da mesma maneira. Mesmo assim, é um senhor valor que o clube desembolsaria. Acho um ótimo jogador, já falei sobre isso, excelente, arruma meio campo, titularíssimo, eleva o patamar do time, mas o futebol tá ficando caro, né? Caramba, me assusta. Mas enfim, os custos dele, até porque ele ganha muito lá, né? Eles envolvem mais ou menos essas cifras. O Ramon gosta muito do Cuéllar, incomoda a diretoria todos os dias, é apaixonado por ele, já telefonou para ele e os dois já se acertaram. Só que tem o Al-Shabaab na parada, que pagou 5 milhões de dólares para tê-lo e fez um contrato até junho de 2026. Bom, se o Cuéllar já topou e agora espera que o Corinthians resolva com o Al-Shabaab, faltava uma proposta, porque ou o jogador pediria a liberação, né, a rescisão contratual, abrindo mão dos vencimentos e tudo mais, e aí viria livre de qualquer tipo de contrato, e aí você negocia diretamente com o atleta, ou o Corinthians teria que fazer uma proposta de compra para o Al-Shabaab. E a informação do GE é que o Corinthians fez uma proposta de 4 milhões de dólares para obter em definitivo o jogador por 3 temporadas, e podendo renovar por mais uma a partir de metas pré-estabelecidas. A gente está falando aí de 22 milhões de reais parcelados em 3 vezes. Essa é a proposta do Corinthians para o Al-Shabaab para ter o Gustavo Cuéllar. Mesmo assim, a direção aqui, segundo a matéria, não descarta um pagamento à vista, né? E aí, bom, tem um dinheiro entrando de alguns lados aí, acordo de televisão, algumas receitas que o Corinthians está recebendo, novo patrocinador master, pode daqui a pouco estar utilizando esse dinheiro nesse sentido. Tem a verba destinada para um grande reforço do ataque midiático, né, que já se falou ser o Michael, mas atualizando mais sobre o Cuéllar nesse vídeo, a ideia é que, se os caras aceitarem, o Corinthians pague 4 milhões de dólares para ter Gustavo Cuéllar. Aí sim a gente começa a falar de um time mais robusto, mais encorpado. O Gonçalo Plata, que pertence ao Al-Sadd do Catar, que é o equatoriano de 23 anos, atacante canhoto pelo lado direito do campo, ele tá louco para jogar no Corinthians. O Corinthians fez uma proposta para ter o jogador e a primeira proposta ela foi recusada pelo Al-Sadd do Catar. Os caras têm muito dinheiro, né? O Corinthians ofereceu 6 milhões de dólares, os caras recusaram. O Corinthians ofereceu 8 milhões de dólares, mas ofereceu parcelado, também nesse mesmo molde aí, né? Em 3 temporadas, assim, paga uma parte agora e tal. Os caras recusaram também. Mas como o cara tá muito afim de jogar no Corinthians, de sair do clube Qatari, de jogar no futebol brasileiro, isso pode facilitar. Não estou dizendo que vai facilitar, estou dizendo que pode. E aí o Corinthians tem que negociar com o Al-Sadd. E aí tem um ingrediente que surgiu nos últimos dias, que é a contratação do clube do Catar por um novo treinador. Esse novo treinador, que é o Félix Sánchez Bas, é um espanhol que até o mês passado comandava a seleção do Equador e deixou o Gonçalo Plata de fora da Copa América por conta de uma questão indisciplinar. Sim, eles foram para uma balada, ele, Arboleda e o Kendry Páez, que é aquele moleque de 16 anos fenômeno da equipe do Barcelona, já vendido ao Barcelona, né? Da LDU, na verdade, que tem 16 anos e é fenômeno, joga muita bola. Os 3, eles foram flagrados numa boate nos Estados Unidos na data FIFA de março. E aí, com isso, o treinador ficou pistola, não levou ele para a Copa América e agora, vejam só, ele assumiu o time do Catar, onde está o Gonçalo Plata. Mesmo assim, ele até foi escalado como titular no amistoso entre o Al-Sadd e o Las Palmas da Espanha no último domingo. Então, o cara lá tá passando por cima disso, mas tem uma relação aí que pode estar um pouco difícil, pode facilitar a saída se o técnico disser que eu não conto com ele, se o jogador disser eu não jogo com esse cara, não sei.
isso pode facilitar a vida. O fato é que ele não é barato, 8 milhões de dólares, e o Al-Sadd tem que aceitar essa proposta primeiro para ele jogar no Corinthians. O fato é que o Corinthians gostaria, e o cara gostaria de jogar no Corinthians. A gente está falando de 45 milhões de reais. Gente, é muito dinheiro também, mas enfim, é uma aposta. O Corinthians monitora ele há muito tempo e vários clubes estão fazendo isso, né? Pegando jogadores jovens do mercado sul-americano. O fato é que eles jogando no futebol da Arábia Saudita ou do Catar, a concorrência vai ficar maior em termos financeiros, realmente. Enfim, foi revelado pelo Independiente Del Valle, passou por Sporting de Portugal, Valladolid da Espanha e foi adquirido pelo Al-Sadd por 12 milhões de dólares. O Corinthians está oferecendo 8, ou seja, 4 a menos do que os caras pagaram. Difícil que saia o negócio nesses moldes, né? Ainda mais parcelado, mas enfim. O Corinthians insiste, ainda tenta, até porque o cara, a gente sabe que a vontade do jogador pesa, né? O cara quer jogar no Corinthians. Bom, vamos fechar falando da escala de arbitragem para Corinthians e Grêmio nesta quarta-feira. Gente, já falei sobre isso, né? Mas agora tem uma novidade que é um pedido formal do Corinthians à CBF. Na verdade, um pedido não, é um protesto, uma manifestação, é um ofício manifestando uma certa revolta, uma indignação com a escala do Marcelo de Lima Henrique. E tudo por conta que motivou isso foi aquela foto, aquela postagem do Renato Gaúcho na sua conta com um presente dado no jogo 1000 do árbitro do ano passado, na partida contra o Bahia em julho, se eu não me engano, em que o Renato oferece uma camisa autografada por ele, pelo Soares, e o árbitro ainda concede 2 cartões, né, um amarelo e um vermelho para o Renato Gaúcho. Ele posta na sua rede social. A primeira coisa que eu tenho para dizer sobre isso para vocês é que não é o Renato Gaúcho que controla a conta dele, mas beleza. Provavelmente a pessoa fez isso a mando do Renato, né? Ou trabalha com o Renato, acompanha o Renato. Eu não sei exatamente quem acompanha, quem cuida das redes do Renato Gaúcho, só sei que não é ele. Obviamente tem uma conversa ali, né? Uma troca de ideias do tipo, depois do jogo vamos postar isso aqui, me passa uma frase aí do que tu achou do jogo. Normalmente são assim que essas coisas funcionam. Então tudo tem a anuência do Renato, né? E a outra coisa que eu queria falar é que assim, cara, não foi nada às escondidas, né? O Renato publicou numa rede social que trocou presentes com o árbitro, porque a gente está falando de um jogo 1000 de um árbitro dos mais experientes do futebol brasileiro nos últimos anos, em que é uma marca muito difícil de ser alcançada, e o cara, enfim, ofereceu uma camisa autografada pelo clube. É legal, não é? É moral, não é? Isso a gente pode discutir. Acho que a gente tem que ser maior do que isso, mas eu entendo que isso fira suscetibilidades, vamos colocar dessa maneira, né? De que daqui a pouco se coloque de uma maneira um pouco mais duvidosa, sei lá. Eu acho que não é por conta disso que o árbitro vai favorecer, vai prejudicar, mas enfim, entendo a reclamação do Corinthians, que na verdade nada mais é do que uma reação também à reclamação do Grêmio. E essas coisas funcionam nos bastidores. O Grêmio reclamou demais da arbitragem no jogo do Campeonato Brasileiro, já para dar uma ideia, aquele condicionamento que é natural para o jogo decisivo dessa quarta-feira. O Corinthians não ia ficar quieto, né? O Corinthians também tinha que fazer a sua gritaria, também tinha que firmar a sua posição. E resolveu, encontrou um motivo para isso e pronto, tá reclamando. Eu já falei aqui que o efeito prático disso é um árbitro que já entra condenado. Marcelo de Lima Henrique, cara, o que ele decidir no jogo, ele tá lascado. Se ele, vamos supor, expulsar o Renato Gaúcho, vão dizer que ele fez isso só para, né, não ficar mal com o Corinthians. Se o Renato, sei lá, reclama demais, xinga, esbraveja e ele não expulsa, vão dizer que ele não expulsou porque ganhou o presentinho do Renato. Isso para dar um exemplo, tá? Fora pênalti, num pênalti, uma falta na entrada da área, cara, qualquer coisa, lateral, qualquer coisa vai ser motivo para reclamação. Se for contra um e a favor do outro, pronto, tá feito o estrago. É uma pena. Então assim, tomara que o Marcelo tenha serenidade para apitar esse jogo, porque se der qualquer rolo, ele tá morto, ele tá lascado. Mas o que eu quero dizer é que o Corinthians enviou um ofício para a CBF, através do assinado, né, pelo diretor jurídico Leonardo Pantaleão, que diz o seguinte: a relação entre técnico de futebol e o árbitro deve ser pautada pelo respeito mútuo e, sobretudo, pela distância necessária para garantir a imparcialidade e a justiça no desenrolar do jogo.
A proximidade excessiva pode gerar interpretações equivocadas e suspeitas desnecessárias por parte dos jogadores, torcedores e demais envolvidos no espetáculo, disse o diretor jurídico do clube, Leonardo Pantaleão. Então, é por isso que o Corinthians resolveu se manifestar. É curioso, né? O Renato deu presentinho pro árbitro, ganhou presentinho e tá gerando toda essa polêmica. O que vocês acham? Vocês acham que influencia, que não influencia? Tem que chorar mesmo, tem que reclamar? Enfim, Corinthians e Grêmio nesta noite é um jogo que promete. Comenta aqui, inscreva-se no canal, eu volto na próxima. Tchau! Essa notícia aqui do Cuéllar é uma notícia confirmada do lado do Cuéllar e do lado do Corinthians. Eu conversei com uma fonte hoje, né, no Corinthians, e fonte que, sabe, fonte de verdade, entendeu? Gente que eu sei que é de caráter. Presta atenção no que eu tô falando. Uma coisa que eu vou falar no meu curso de jornalismo é o seguinte, para você que quer ser jornalista: não aceite qualquer um de fonte. Tem gente que, por exemplo, que você sabe que é picareta, eu não quero de fonte. A maioria, na minha história como jornalista de 20 anos, as minhas fontes viraram meus amigos, pela confiança, tudo, porque eu escolho as fontes. Primeiro eu ouço saber se o cara é um cara decente, se é um cara... Entendeu? Mas isso deixa para uma aula de jornalismo. Uma fonte boa do Corinthians me garantiu que a operação do Cuéllar é uma operação cara, é estilo Coronado. A gente sabe que o Cuéllar ganha muito lá na Arábia. Muito, muito mesmo. E para convencer o Cuéllar a abrir mão do que ele ganha lá, cara, tem que realmente convencer o Cuéllar com muita grana. Entendeu? Muita grana. E vou ser sincero. Eu prefiro pagar, assim, só estou fazendo nessa comparação com o Coronado. Eu prefiro pagar 2 milhões pro Cuéllar do que pro Coronado. E olha que eu vivo dizendo aqui que tecnicamente o Coronado lembra um Falcão do futsal. É muito bom jogador. O que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte: a negociação do Cuéllar não está tão avançada assim como as pessoas estão falando. O Corinthians quer o Cuéllar a pedido do Ramon Dias. Só que o Corinthians já está dando pro Cuéllar o que não tem. O que não tem modo de expressão, senão não daria, claro. Entendeu? Então o que eu tô falando para vocês, se vocês ouvirem por aí que o Cuéllar tá fechado, não acreditem. Eu tô falando. Podem me cobrar. Entendeu? Se fechar amanhã, é outra história. Eu tô falando hoje aqui, dia 30 de julho. Por quê? Exatamente por ser uma operação cara. Até porque se o Cuéllar fosse barato, como muitos querem aí, as pessoas às vezes têm bronca de mim, não vou ficar falando sobre isso hoje. Chega. Se o Cuéllar ganhasse pouco, aí, como muita gente está falando, já estava fechado. Aliás, se ele ganhasse o que os nécios acreditam, ele estava no Vasco, não estava nem negociando com o Corinthians hoje. É muita grana. Eu garanto para vocês que o Cuéllar não joga no Corinthians com uma remuneração de menos de 2 milhões. Eu garanto isso para vocês. Podem me cobrar. Fala aqui um jornalista que já trouxe salário do Luan, do Yuri, do Corona, de todo mundo que você conhece. E eu nunca errei salário de ninguém. Bato no peito para dizer isso para vocês. O Corinthians está negociando, tá tentando que o Cuéllar ainda baixe, não vai baixar. Isso eu garanto. Ele pode até baixar um pouquinho de nada. Então eu vou deixar bem claro aqui, abaixo de 2 milhões ele não vai ganhar no Corinthians. O Coronado, a operação Coronado, a remuneração do Coronado, são 900 mil de salário, com 1.150.000 de direitos de imagem, luvas, etc. E por 2 milhões, eu acho que ele não vai fechar. Entendeu? Não vai. Mas o Corinthians já passou aí um pouquinho, você já sabe que eu já informei que ele passou dos 2 milhões na operação. E é uma operação cara. Em relação ao Cuéllar, a gente tem que entender o seguinte: a remuneração do cara, tá? A remuneração dele é como Coronado, tá? A gente põe um salário entre aspas, porque remuneração, salário, às vezes se confunde no termo. O correto mesmo é remuneração. Mas como a gente já está acostumado no termo no futebol, qual o salário do cara? Você tem que colocar tudo. Não é?
Porque às vezes as pessoas acham assim, o salário dele é só CLT, então você tem que falar só salário CLT. Não, a minha vida inteira eu fui PJ e não fui CLT e era o meu salário, que eu sempre sobrevivi, entendeu? Agora, olha só, eu garanto isso para vocês, que o Cuéllar ganha lá fora, ele tem uma remuneração de 12 milhões de dólares por ano. Isso envolve o salário dele, os direitos de imagem dele, as luvas dele e os direitos de imagem, os direitos de imagem e os direitos dele que ele vendeu. Ele fez isso. Ele gosta de receber pelos direitos dele. Como se o clube tivesse mesmo ele, por exemplo, vamos supor que ele está livre no mercado, o clube compra ele quer uma parte disso. E com o Corinthians é a mesma coisa. Por que vai dar uma operação parecida e semelhante à do Coronado? Porque o Corinthians vai dar CLT, imagem, luvas, dinheiro e a grana pro cara de direitos. Eu garanto isso para vocês. Tá batido no peito. O tempo errei, anota e me cobra. Se ele vier. Porque não tá certo o Coronado, o Cuéllar. Quem falar que o Cuéllar é jogador do Corinthians, quem achar que o Cuéllar é jogador do Corinthians, cuidado. É um cara que ganha 5 milhões por mês lá, de remuneração. Não adianta pegar o salário dele, só ele ganha isso. Filho, ele ganha isso sim. Eu já falei, já citei isso, tem que ser muito inocente para acreditar que o Cuéllar ganha 1,5 milhão por mês de reais lá na Arábia. Ele já estaria no futebol brasileiro há muito tempo, entendeu? Então, gente, não, no Corinthians, 2 milhões de reais por mês, 2 milhões, quase 2 milhões e meio. O Cuéllar é uma operação cara para se pagar por mês, é um jogador nível Coronado de salário para jogar no Sport Clube Corinthians Paulista. Tá cravado isso, podem me cobrar, tá certo? Bato no peito com essa informação. O Plata está ajudando o Corinthians nas negociações. Isso eu não dei nem no Blend, tá? Essa informação é exclusiva. No Blend, eu falei que ele quer jogar no Corinthians. Agora eu tenho uma informação importante. O Plata, ele mesmo, está conversando com o Al-Sadd para tentar convencer os árabes a aceitarem a proposta do Corinthians. E ele está dizendo que ele quer ir embora e que ele quer jogar no Coringão. O Plata está ajudando o Corinthians nas negociações. Ele quer ser jogador do Corinthians e a novidade é essa. Ele está ajudando, sentando com a diretoria e tentando convencer os caras a aceitarem a proposta do Corinthians. É exclusivo. Exclusivo! Pega essa, meu irmão! Segura essa! Que aí já me ajuda e te ajuda muito, né, torcedor corintiano? O nosso querido Plata já me agrada muito, já tô querendo Plata agora, né, velho? Porque é uma informação que eu apurei hoje dentro do Corinthians. O Corinthians tá com uma ótima relação com o Gonzalo Plata. A proposta realmente é de 8 milhões de dólares, tá? Super confirmadíssima numa conversa que eu tive hoje com fontes do clube. E o Gonzalo Plata é um jogador que o Corinthians quer muito, né? Conversei com uma fonte que me falou coisas maravilhosas dele. Jogador que atua pelos dois lados do campo, sabe? É um atleta aí que eles consideram que vai crescer muito no Corinthians. Ele está realmente apostando tudo no Gonzalo Plata. Gonzalo Plata é prioridade de contratação no ataque hoje. De todos os nomes que você ouviu, tá acima do Michael no Corinthians, tá acima de Gabigol, acima de Firmino. Tudo isso existiu. A consulta ao Firmino, o Corinthians conversou recentemente com o empresário do Firmino. É um empresário alemão, me contaram, tá? Quando a gente conversou com um empresário alemão, o cara é alemão, quando a gente conversou com ele, fez a consulta, sabe? O Corinthians sonha com o Gabigol pro ano que vem, continua sonhando, né? O Michael tá na mira, mas a prioridade do Corinthians é exclusivo, né? Exclusivo não, da prioridade não, a prioridade do Corinthians é o Gonzalo Plata, e o que tem de exclusivo é isso. Eu não tô com a corda toda hoje.
que tem exclusivo isso. O próprio Plata está ajudando o Corinthians nas negociações a convencer os árabes, que não é fácil, a liberá-lo para ele ser jogador do Corinthians para as próximas temporadas. Então o Corinthians está aguardando, não é fácil negociar com os árabes. O Corinthians aguarda uma resposta. Corinthians, eu não sei, não posso te dizer se o Corinthians chegou no limite, mas o Corinthians acredita que fez uma grande proposta. Os caras pagaram mais, mas enfim, isso não importa, o jogador quer ir embora. O atleta tem problemas lá com o técnico, né? Que era, né? Era um espanhol que era técnico da seleção do Equador até há pouco tempo. Que esse técnico tirou o Plata da Copa América, né? Porque ele foi para uma baladinha lá com o Arboleda. Então, gente, a informação que eu tenho aí para vocês é que o Plata quer jogar no Corinthians e está ajudando o Corinthians nas negociações, tá? Nas negociações. Então, informação muito importante. Ele está conversando com os caras lá da diretoria, sentando e tentando conseguir a liberação. O próprio jogador com seus agentes, tá? Estão realmente forçando a barra para que esse negócio saia. E é um negócio que é de 8 milhões de dólares para o clube, mais salário, enfim. É uma coisa... O Plata hoje, entenda, eu não vou falar avançado, porque senão você já entende. Vocês não, né? Um hater ou outro aqui vai levar lá pro Twitter que eu falei que tá perto e tal, e depois o cara não vem e me cobra. Mas hoje, de todas as negociações, entendam isso. Então assim, de todas as negociações do Corinthians hoje, o Plata é a negociação que o Corinthians tem mais esperanças para fechar. Pela proposta, por conversar com o jogador todo dia, pelo jogador tá ele mesmo tá sentando lá e negociando a liberação com os caras, entendeu? Então, gente, é isso. Vamos aguardar aí, ver o que acontece em relação ao Plata. Plata não custa tanta plata, diz o Jonathan. Cara, eu não conheço muito, né, o Plata para fazer uma avaliação dele, entendeu? Samir, o Vone Correia, estamos perdendo tempo, Samir. Tem que fechar logo esses caras, tá passando tempo. É uma negociação difícil, né, velho? Entendeu? É uma negociação difícil de sair. Cleverson Busato. Samir, não é muita plata pelo Plata? É muita plata, mas o Corinthians está confiante que ele é um grande jogador e vai evoluir mais ainda no clube. Então, gente, o Plata é isso. Vamos embora e ver o que vai acontecer.